Retrospectiva 2023. Estamos de volta com a Retrospectiva 2023. Você já imaginou ficar sem internet e sem energia por horas em um mundo hiperconectado como o que vivemos? É quase impensável. Mas isso aconteceu no Piauí e no Brasil inteiro teve muitas consequências. E quanto vale o esforço para tentar salvar um filho? Para um pai, valeu a própria vida. É hora de relembrar mais momentos impactantes na vida de piauienses. O portal cidadeverde.com, ele teve várias matérias bem acessadas, né, que repercutiram muito durante o ano. Em janeiro, uma das matérias que mais repercutiram no portal Cidade Verde foi a liberação para 25 mil professores do Fundef, né, o Fundo de Manutenção para o Desenvolvimento das Escolas. E isso foi de grande repercussão porque era um precatório que a Justiça liberou para o pagamento. Então, todos os professores, é um recurso ainda da década de 90, todos os professores e seus descendentes também tinham direito a esse fundo. No mês de março, Picos registrava bons índices de chuva e foi durante uma dessas madrugadas chuvosas que os moradores do bairro Ipueiras foram surpreendidos com as ruas alagadas ao acordar. Famílias inteiras ilhadas eram impedidas de sair de casa por causa da quantidade de água que se acumulava nas vias. O BR para a gente chegou bem mais cedo este ano. Já no início de agosto, nós sentíamos, arder a pele. Temperaturas acima dos 40 graus e umidade relativa do ar abaixo de 20 em várias cidades. Porque 2023 foi realmente o ano mais quente da história. E no mês de outubro de 2023, agricultores de Caju, do município de Pio Nono, que fica a 440 quilômetros de Teresina, se depararam com um enorme prejuízo causado por uma infestação de besouros. A DAP realizou um estudo para a identificação do besouro e identificou que a infestação nas plantações de cajueiros pode ser explicada por conta de um desequilíbrio ambiental que acarretou em um aumento populacional dos insetos atrelado aos poucos recursos alimentares na vegetação nativa. O incêndio florestal se espalhou por um bairro e uma comunidade rural de Picos, chegando a atingir uma casa no povoado Fátima do Piauí. O imóvel foi consumido pelo fogo e o dono da casa ficou apenas com as roupas do corpo. Segundo o seu Nonato Gomes, ele ainda tentou apagar as chamas com baldes de água, mas sem sucesso. Porcos e galinhas que ele criava morreram todos queimados. Eu me recordo que no dia 15 de agosto eu estava fazendo a cobertura de um evento no centro de Teresina quando, de repente, o auditório ficou no escuro e demorou a voltar. Lá havia gerador, mas aí depois começou a circular a informação de que aquilo se trata de um apagão nacional. E foi assim durante toda a manhã e parte da tarde. Ao final do dia, quase 30 milhões de brasileiros haviam sofrido com esse apagão. Lembro que a gente parou a programação e começamos a divulgar em vários momentos, tanto no rádio quanto na TV, essa situação e tratando inclusive, por exemplo, de ajudar a população ao máximo, no sentido de o número do SAMU, por exemplo, parou de funcionar. Então a gente divulgava um número alternativo. Segundo o operador nacional do sistema, a falha foi provocada em um equipamento de transmissão no interior do Ceará. O empresário picoense José Moura Luz Júnior, de 49 anos, morreu afogado ao salvar o filho de 26 anos na praia de Cumbuco, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. O homem entrou no mar para socorrer o filho que estava se afogando. Conseguiu tirá-lo das águas, mas o pai não resistiu e morreu. Uma notícia triste para o jornalismo foi a morte de Francisco Magalhães, um repórter, cronista, colunista de política, apresentador que foi de grande repercussão, que trabalhou em todos os meios de comunicação, e aí por complicações de um infarto que ele sofreu, ele acabou morrendo no mês de junho e realmente foi de grande repercussão, de lamentos mesmo para toda a categoria jornalística.
Nosso jornalismo também acompanhou uma tragédia em São Paulo que vitimou 8 piauienses. Eles morreram soterrados no litoral paulista após uma forte enxurrada. Os corpos foram trazidos ao Piauí para serem enterrados. No total, mais de 60 pessoas morreram e outras 2.400 ficaram desabrigadas e desalojadas. O Papa Francisco escolheu o novo arcebispo para suceder Dom Jacinto na Arquidiocese de Teresina. Dom Juarez Marques é o primeiro piauiense a ocupar o posto na Arquidiocese da capital e o 8º arcebispo de Teresina. E 2023 também foi marcado por histórias emocionantes e de superação. O estudante de São Luís do Piauí e filho de agricultores, Antônio Apolinário Souza, de 20 anos, passou em um dos cursos mais concorridos no estado, o de Medicina, na Universidade Federal do Piauí. Antônio Apolinário sempre estudou em escola pública e entrou na UFP pelo sistema de cotas. E disse que sempre recebeu apoio dos pais e que o sonho de cursar medicina não era só dele, como de toda a família. Olha, os pousos forçados de aeronaves aqui em Teresina, aviões de pequeno porte, sem dúvida, estão entre os fatos mais marcantes do ano de 2023. Uma família num avião, no monomotor, aqui em Teresina, dentro de um campo de futebol, ali na zona norte de Teresina. Ao meio-dia, esse pouso, o piloto conseguiu pousar, e salvar a sua família da morte, porque depois de uma pane que teve no avião. A nossa equipe acompanhou o caso de um pouso de emergência de um avião na grande região de Picos. O monomotor precisou realizar um pouso forçado na zona rural do município de Pio Nono, a 430 quilômetros ao sul de Teresina. Na aeronave, na época, havia apenas o piloto, que saiu ileso ao incidente. E a nossa equipe acompanhou o caso de um ciclista que foi atropelado por um ônibus escolar da Prefeitura de Picos. Fato que gerou repercussão e preocupação sobre a segurança dos praticantes desse esporte na cidade. O servidor público Helder Dias estava a caminho de encontrar o grupo de ciclismo quando ocorreu a colisão na BR-316. O motorista foi identificado e afastado das funções de maneira cautelar e responde o processo administrativo. E um furo de reportagem cidadeverde.com esse ano foi a descoberta de um processo de uma cantora de Porto Alegre contra a Naira Lima, nossa rainha do brega, por causa do nome. Ela diz que a Naira plagiava seu nome, que também se chama Naira Lima. Ela é cantora gospel e nossa Naira Lima tem mais de 30 anos de carreira como a rainha do brega. Em 2023, a TV Cidade Verde comemorou os 20 anos do Viva Piauí. Este ano, para mim, teve um sabor especial, participar de um tema que eu tenho paixão, que é o meio ambiente. Nós falamos de sustentabilidade. A nova maternidade Evangelina Rosa registrou o primeiro parto. A mãe era uma adolescente de 16 anos, que nem estava programada para ser lá naquela maternidade, mas acabou entrando para a história. Um homem foi preso, suspeito de matar 5 filhotes de cachorro após arremessá-los contra a parede. Diante do massacre dos animais, segundo informações da polícia, ele assumiu ser usuário de drogas, ter ingerido bebida alcoólica e não se lembrar de ter cometido o crime, e foi solto dias depois. Agora em dezembro foi a morte do Nego Bispo, um ativista quilombola que foi inclusive repercussão nacional, com autoridades lamentando o fato. Nego Bispo era escritor, poeta e ativista, conhecido principalmente pelas causas quilombolas que ele defendia. Crise na saúde municipal de Teresina. Em meio às festas de fim de ano, todas as UBSs da capital ficaram de portas fechadas por uma semana. Além disso, empresas recolheram equipamentos de imagem dos hospitais municipais. Os tomógrafos foram desmontados e os aparelhos de raio-x levados do HUT.
A prestadora de serviço alegou falta de pagamento por parte da prefeitura e, após negociação com a gestão municipal, devolveu os aparelhos. O Conselho Regional de Medicina denunciou também a falta de medicamentos e o Conselho Municipal de Saúde pediu intervenção federal na rede municipal de Teresina. A seguir, as notícias da internet, o que viralizou nas redes sociais. O macaco Chico, que protagonizou cenas curiosas no interior do estado, e a morte do delegado Menando Pedro. A gente volta em instantes.